roteiro simples e eficiente para você começar e executar qualquer projeto, principalmente aquele bem pequeno, onde você é a sua própria equipe. Pode ser algo bem pessoal, como se alimentar melhor, ou até mesmo ter um canal no YouTube como esse que acabou de começar. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Antônia, eu sou mestre em gestão de marketing, especialista em gestão cultural e atualmente eu curso especialização em gestão de projetos. As ferramentas que eu vou abordar nesse vídeo são práticas comprovadas, mais adaptadas para projetos pequenos e que muitas vezes a equipe é só você mesmo. E esse vídeo está dividido em 2 passos. O primeiro é o planejamento, e eu vou te explicar por que se planejar, o que é um bom planejamento e quais são as partes do planejamento. O segundo passo, que é a gestão da execução, eu vou te explicar primeiro por que se organizar mesmo trabalhando sozinho, o que é uma boa gestão de tarefas, o que gerenciar e o que não gerenciar e quais ferramentas você deve usar. E para quem gostar do vídeo e ficar até o final, ainda tem uma dica extra. E por que se planejar mesmo se a equipe é só você mesmo? É comum ouvir de pessoas muito bem-sucedidas que o segredo do sucesso é só você começar e não parar, que uma hora o sucesso acontece. Eu não sou muito fã dessa estratégia, porque eu acho que o planejamento faz isso aqui com o seu percurso. E só para você ter uma ideia de como o planejamento é muito importante nos projetos, no Japão, cerca de 67% do tempo é gasto com planejamento. Nos Estados Unidos, o tempo de um projeto é dividido em 40% de planejamento e 60% de execução. Por isso que vale a pena começar com um planejamento simples e aí começar a executar a partir disso. E o que é um bom planejamento? Bem, o planejamento ele não deve sobrepor a maneira que você executa as suas tarefas, né? Não é para ele deixar o seu processo mais burocrático. Na verdade, um bom planejamento ele vai te ajudar na hora de tomar decisões. Então, por exemplo, no meu blog eu percebi que o meu tempo estava realmente muito escasso e eu precisava cortar de algumas atividades. E o planejamento me trouxe uma clareza do valor principal que eu não poderia cortar de maneira alguma. E esse valor é trazer sempre um conteúdo que tenha evidência científica. Sem perder isso de vista, eu tomei as decisões para tentar equilibrar melhor os recursos de tempo, no caso, que eu tenho disponível. Eu decidi, então, simplesmente não divulgar meu conteúdo. Se você chegou aqui, ou você é meu amigo muito próximo, ou você chegou organicamente pelo YouTube mesmo. Mesmo essa atividade sendo muito importante, eu sabia que era melhor eu cortar isso do que cortar algo que fosse interferir no meu valor principal. Então, quais são as partes de um planejamento? Planejamento pode ser bem curtinho, minimalista mesmo, principalmente se tratando de um projeto pequeno. O que é mais importante é você utilizar alguma ferramenta que vai deixar o valor daquilo que você quer entregar para o próximo muito claro. Então, o primeiro passo é uma sabatina. É você construir várias perguntas para você mesmo, questionando o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você quer aquilo. Depois de responder essa sabatina durante um certo tempo, é possível você perceber aquilo que é mais comum da sua resposta. Então, no meu caso, eu não consegui definir meu conteúdo, por exemplo, para falar de filmes ou falar só de livros. O valor principal que eu gostaria de fornecer para as outras pessoas com o meu conteúdo é trazer informações que passaram por um rigor científico, ou seja, que tenha uma eficácia mais comprovada e que trouxe ótimos benefícios para mim. E tem um outro aspecto, nesse caso um pouco mais pessoal, que é a minha necessidade de encontrar mais pessoas que eu consiga conversar sobre determinados assuntos, que compartilhem dos mesmos valores que eu tenho, que também estejam buscando um consumo mais consciente, tanto de produtos quanto de conteúdo. Então, sabendo o que eu quero entregar para o outro e por que isso é importante para mim, eu já tenho os meus valores principais. As minhas tomadas de decisão precisam sempre reforçar esses valores para mim. Aquilo que divergir, então não é importante, tem que ser descartado.
Se você está com um pouco de dificuldade de encontrar essa clareza de valores, existem várias modelagens de negócio que você pode tentar fazer. E para mostrar que não precisa ser nada muito complicado, eu vou trazer um exemplo aqui do quadrante de Porter, que é uma ferramenta criada na década de 70. E mesmo sendo já antiga e a gente já tendo muitas outras formas de modelar, ela continua super eficiente. E ela é estruturada da seguinte maneira: você vai olhar o seu ambiente externo e seu ambiente interno, colocando o que é uma oportunidade e o que é uma ameaça, ou o que é uma fraqueza e qual que é a sua força. Pensando no ambiente externo, eu acho que a minha maior ameaça é depender, por exemplo, de um algoritmo do Google para conseguir atingir a minha audiência e a quantidade absurda de conteúdo que é fabricado e jogado na internet aí todos os dias. As oportunidades que eu via nesse cenário era de eu não encontrar alguém que pudesse falar sobre conteúdos mais lifestyle, do dia a dia mesmo, só que com embasamento científico. Agora, olhando o meu ambiente interno, eu vejo que a minha maior fraqueza é a minha indisponibilidade de tempo. Eu tenho meu trabalho, que é da segunda a sexta-feira, das 8 às 18, então eu só tenho tempo na minha hora de almoço e nos finais de semana. Mas a minha força é que muitas das ferramentas que envolvem fazer o blog, eu já trabalho com isso. Então a minha curva de aprendizado é bem pequena, o que pode me trazer mais efetividade nessas poucas horas que eu tenho para trabalhar para o blog. Então, medindo todas essas forças e pensando em qual que é o meu valor, eu decidi que vale a pena sim abrir mão dos meus finais de semana para conseguir levantar esse canal de comunicação. E com tudo planejado, agora é partir para um plano de ação. E por que a gente deve organizar a nossa execução? Mesmo com um planejamento super bem feito, é na prática que a coisa acontece. E é normal ter algumas fricções nessa passagem. Nem tudo aquilo que você planejou vai estar coerente com a realidade. Por isso que se você organizar a sua execução, você vai conseguir adaptar melhor o seu planejamento e, consequentemente, as suas tomadas de decisão. Bem, uma boa gestão de tarefas não pode tomar mais tempo do que fazer a tarefa em si. Ela deve existir como uma referência naqueles momentos, por exemplo, que você iniciou um novo dia de trabalho e não está conseguindo identificar as prioridades. Aí você olha o seu planejamento de execução e identifica, não, eu preciso agora fazer isso aqui porque essa atividade ela é muito importante, senão eu vou atrasar a próxima. E o que gerenciar e não gerenciar? Essa é uma questão muito importante para não engessar a sua execução e dar aquela sensação que está tudo muito burocrático. Por exemplo, o meu grande problema é minha falta de tempo. Então eu decidi que meu primeiro objetivo é buscar a melhor eficiência dos processos. Então medir o tempo que eu gasto para fazer as tarefas é essencial para eu identificar os gargalos. Então assim, tome muito cuidado com aquela vontade de controlar todas as métricas e medir tudo. Bem, eu nem sei se essa é uma vontade que você tenha, mas é um erro que eu cometi durante muito tempo. Eu queria que tudo fosse perfeito e que eu executasse exatamente como eu planejei. E isso não vai acontecer. Então escolha muito bem e escolha uma única métrica para você ter essa gestão mais fina. E quais são as melhores ferramentas para eu medir essas métricas das minhas tarefas? Bem, essa parte é muito difícil de responder porque ela vai variar dependendo do seu projeto. No meu caso, como o meu problema é um problema de tempo, eu escolhi usar o Toggl. Com essa ferramenta eu consigo medir de uma maneira muito simples o tempo que eu gasto para fazer cada etapa. E essa é uma ferramenta que eu indico para qualquer pessoa mesmo, porque, querendo ou não, tempo é a nossa maior moeda de troca. E chegamos ao fim do vídeo, momento daquela dica especial para você que ficou comigo até aqui. Durante todos esses minutos, a gente falou muito sobre medir e diminuir os erros e buscar uma eficiência. No final das contas, todas essas ferramentas nos levam a isso. Mas a gente precisa lembrar que somos uma ferramenta biológica. E principalmente se tratando de um projeto em que você vai ser a sua própria equipe, é muito importante você ter um equilíbrio. Isso quer dizer que eu me preocupo com o fato de você se programar muito e programar a mente
muito para ficar só identificando o erro. A gente também precisa ter alguma ferramenta para identificar nossos acertos. E é por isso que eu te indico a também ter um jornal da gratidão. Sim, acontece que você registrar os seus momentos de gratidão, identificar aquilo que você conseguiu fazer certo é muito importante e comprovado pela ciência como uma forma de trazer mais bem-estar para a sua vida. Enquanto nas ferramentas de gestão você vai identificar todos os seus erros, no seu jornal da gratidão você vai colocar ali todos os seus pequenos passos em direção ao seu objetivo. Isso vai reforçar a positividade, vai te trazer mais motivação para continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Espero que você tenha gostado das dicas, esse é o meu primeiro vídeo, então vai direto para o meu jornalzinho da gratidão. E na descrição você encontra o link para o blog, com todas as referências para esse vídeo e com algumas opções diferentes de modelagem para você identificar o valor do seu projeto. Eu também vou ficar atualizando a descrição conforme eu produzir conteúdos relativos ao tema desse vídeo. Te desejo muito sucesso e até a próxima!